Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo do podcast, um podcast patrocinado pela RV4 Investimentos. Esse quadro se chama O Legado, onde a gente entrevista aí pessoas que já fizeram grandes feitos, tem bastante história para contar, mas acima de tudo estão gerando um mega de um valor para a sociedade. Hoje, cara, tô de verdade bastante feliz, de verdade, porque eu vi essa empresa crescer, eu vi, né, o que eles estão fazendo no mercado, tem um carinho enorme. Ele veio de Campinas, né? Falei, cara, de verdade, a agenda dele é mega lotada, eu sei a loucura que é, mas eu fiquei muito feliz que ele veio aqui para pelo menos fazer um papo com a gente. André, da Leva, né? André, queria que você se apresentasse e tal para o pessoal, para saber quem que é André, né? E tudo mais. Que legal, cara. Pô, primeiro, um prazerzão estar aqui com talvez um dos clientes mais importantes da nossa história da Leva, com certeza. Te falei, vai ter uma sala um dia com teu nome lá. Foi um cliente importante no momento que a gente sempre acha que vai morrer, né? Quando a gente tá começando um negócio, Sim. Os primeiros anos, acho que os primeiros 2, 3 anos, a gente sempre, cara, a gente acha que vai morrer todo dia, né? Sim. Todo dia a gente fala, cara, pô, lado financeiro, folha, pagamento de cliente, colaborador que entra e sai, né? Pessoas Sim. importantes ali que você precisa, né? Que gera uma dependência na construção. E também tem um lado que é, cara, clientes, né? Clientes que vêm e fidelizam, né? E você fez parte de uma etapa nossa que foi super importante, foi a gente começar a consolidar e a gente falou, pô, agora a gente não morre amanhã, a gente morre o mês que vem, talvez. Cara, sou o André Milanês, primeiro, né, sou o 01 da empresa, 02, 03, né? Eu e mais 2 caras aí começamos a Leva, né? Fundamos a Leva, o Gessé e o Narcísio. No momento, muito sem querer, né? Tem um podcast que eu fiz recente aí com um grande amigo, né? Que é conselheiro da Leva hoje, o César. Ele falou o seguinte, cara, tem um nome pra isso, cara. Eu vamos dar esse nome aqui que eu acho que encaixa pra ti. Né? É um empreendedor por acaso. E eu acho que é um pouco disso, sabe? Cara, pô, nunca imaginei, né? Ter um negócio, nada. Eu sempre trabalhei nas empresas, acho que talvez como dono, sempre peguei assim, né? Cuidando da minha reputação, cuidando do meu caminho, sempre, né? Também nada planejado, então sempre foi um negócio... cara, eu vou passar por aqui, eu vou deixar meu melhor, né? Lógico também, sem pensar muito nisso, acho que muito mais essência, a forma, né, como eu penso, como eu fui criado de família, que qualquer oportunidade a gente tem que agarrar com muita força, né? E sou André Milanês, sou de Campinas, cara, tenho uma esposa maravilhosa, que, pô, tenho sorte de ter uma esposa que gosta de futebol igual eu, então a gente vive momentos incríveis, assim, juntos com 2 filhotes, né? Eu tenho a Lorena, a Lolo, né? E o Bento, que tem 1 ano e pouquinho agora, que tá tirando o sono nosso aí. Deu uma melhorada, né? Volta de novo e tal. Mas, cara, incrível aí, né? 2 filhos que não consigo me imaginar sem eles, né? Não consigo me imaginar sem essa família. A Paulinha, que desenrola tudo pra gente aí, né? Pra eu conseguir tá muito focado na Leva, então, cara, é isso. E sou um cara recente, eu tô começando a perceber que eu sou muito mais sonhador do que eu imaginava, sabe? Acho que eu tô nesse momento de entender essa palavra tão importante que é ser sonhador, né, cara? Pô, sempre quero mais, sempre acho que dá pra gente construir mais, construir legados, né? Sim. Cara, o mais difícil é deixar alguma coisa e olhar pra trás e ver as pessoas que estão sendo formadas e as pessoas que estão se transformando através do nosso esforço, né, cara? Da nossa coragem, né? Sim. Acho que é isso. Legal. André, você falou um pouquinho da família, né? Acho que eu gosto sempre de voltar lá atrás mesmo, falar só um pouquinho sobre a sua infância, né? Suas referências e tudo mais. Quando você era, né, menino nesse sentido, quem eram as suas referências ou como é que era a sua vida, né, no dia a dia? Nossa, legal, cara. Pô, poucas pessoas perguntam isso, né? Cara, eu tive um pai e uma mãe que trabalharam muito, assim, muito, né? Eu sou de uma cidade chamada Mogi Guaçu, ali no interior. Tinha uma mãe e um pai... Tem bastante japonês lá também. Cara, lá tem bastante, pô. Turma gente boa lá, tem bastante mesmo. Mas eu vejo assim, eu tive uma mãe e um pai que trabalharam muito. Pô, minha mãe já falecida já há um tempo, mas, pô, trabalhava em serviços, né, assim, trabalhava um tempo como faxineira, depois trabalhava um tempo como, né, serviços gerais, assim, no hospital, depois
ela teve um tempo super legal, assim, que a gente visitava as famílias, que ela trabalhava como... Ela cuidava de idosos, sabe? Então Sim. a gente tinha, assim, que ir, porque às vezes ela ficava no final de semana lá, a gente ia lá visitar, né? Uhum. E meu pai é um guerreirão, cara. Meu pai é um cara que pouco estudo, veio da roça e depois foi crescendo, assim, hoje é aposentado e tal, trabalhou desde... aqueles caras que varriam rua, né? Hoje acho que nem existe mais, talvez nas cidades menores ainda existe, né? Sim. Trabalhou um tempo nisso, depois ele estudou e conseguiu entrar na polícia, né? E aí, aposentou na polícia, né? Sim. Hoje, assim. Cara, referência, eu sou um jogador de futebol frustrado, cara. Eu até os 18, 19, não joguei ao ponto de chegar num clube e não consegui achar, acho que um bom empresário. Né? Mas, cara, até os 18, 19, assim, cara, dediquei muito futebol mesmo, assim, joguei em umas bases, joguei alguns campeonatos, quase batendo na porta mesmo ali de se profissionalizar. Então, eu venho dessa, assim, aí, cara, minhas referências, assim, cara, pô, acho que eu nem sabia o que era referência. Né? Até hoje, assim, para pensar, assim, cara, acho que minha referência talvez foi dentro de casa. Sim. Meu pai e minha mãe também, assim, cara, eles trabalhavam muito, cara. Legal. Eles trabalhavam muito, assim. Sim. E eu nunca vi, cara, assim, talvez também, ó, nem tive tanta, nem observei tanto isso aí. Mas assim, né, eu tinha minha irmã que meio que cuidava um pouco de mim ali, né, cuidava muito de mim, mas tinha um cuidado mais assim, pô, vamos aí, né, escola, tal, esse negócio, né, porque eu vivia na rua e vivia jogando bola em algum lugar, né, na verdade eu ficava pouco em casa. Mas assim, eu tenho referência do meu pai, da minha mãe, assim, ralando muito, assim. Então, tipo, cara, estão trabalhando. E eu via pouco eles, cara, reclamando, entendeu? Não via muito eles reclamando, assim, cara. O emprego da minha mãe não é nada sexy, o emprego da minha mãe não era o melhor emprego do mundo, na verdade, empregos braçais e de pouco estudo, né, cara? Ela tinha a 3ª série, né? Era semi-analfabeta, eu lembro, assim. E meu pai, cara, é um cara que, tipo, ele foi aproveitando as oportunidades, mas eu sempre via ele trabalhando muito e eu via ele não reclamando. Isso aí, talvez isso marcou, assim, né? Pensando muito aí da tua pergunta, que vou pensar mais sobre, assim, porque foi interessante você falar, assim. Então, acho que eu tive a referência de 2 pessoas trabalhando muito, cara. Trabalhando muito e conseguindo alguma coisa. Talvez não conseguindo ser alguém que criou patrimônios, né? Milionários. Não é isso. Mas, cara, sempre a gente subia um pouquinho, sabe? Sim. Sempre a gente subia um pouquinho, vocês, sempre né? assim. Legal. E essa dedicação deles com o trabalho e ter algo melhor, né? É isso, cara, assim, de pensamento, talvez, sobre referência. No futebol, não tinha tanta informação naquela época. Então, a minha referência era o cara que jogava na base acima da minha, né? Então, eu jogava num clube, tinha um cara que jogava, sei lá, eu sou de 86, eu jogava numa base lá, sei lá, júnior, aí tinha um cara... Júnior 2 em cima, entendeu? E a referência é sempre o cara que tava no time acima do meu clube, assim, né? Então tem alguns caras que eu vi que virou jogador e tem outros que eu vi também que não virou, então. Mas sempre tive uma referência, assim, de quem tá jogando acima da minha idade, nos clubes que eu jogava, sabe? É legal você falar isso sobre o esporte, André, porque, assim, muitas pessoas que a gente entrevista aqui tem algum histórico realmente no esporte de alguma forma, sabe? Acho que isso aqui é bem legal. O que você acha que o futebol, então, nesse sentido, te moldou ali nessa fase, por mais que foi até os 18, 19 anos que você estava tentando, né, virar um jogador profissional? O que você acha que te ensinou? Eu acho que, assim, uma coisa que falta um pouco hoje, essa questão muito da hierarquia, sabe? Você não tinha um manual, você não tinha né? Hoje lá na empresa a gente tem que ter uma política, né? A gente tem um guia de cultura, a gente tem que ter políticas envolvidas, assim, às vezes para explicar o óbvio, né? Cara, eu sempre... O futebol me ensinou muito que quem chegou ali, a gente tem que respeitar, entendeu? Então, por exemplo, o treinador, eu imagino que hoje também tenha isso, sabe? Eu não sei se tá uma coisa... Porque a gente vive em umas bolhas e quem joga futebol não tá nessa bolha que a gente tá, né? A base de futebol que eu convivia, a galera que convivi, são pessoas que vêm de família simples, né? O futebol não é o top 1 de uma família rica, né? A gente sabe disso, né? Talvez é o tênis, né? Com o João Fonseca e outros esportes que são esportes, né, cara? Kart. É muito louco. Hoje eu tô convivendo em núcleos, né, de pessoas que eu olho e falo, cara, o esporte daquele filho que já tá sendo incentivado com 5, 6 anos é o kart.
Cara, caríssimo, velho. Caríssimo. Então, assim, eu acho o futebol e eu acho o esporte muito legal pra te ensinar um pouco de hierarquia, né? Essa questão do respeito de quem fez alguma coisa, quem tá acima de você, que é uma coisa que eu acho que o mercado corporativo, em alguns momentos, perdeu um pouco por essa aceleração, talvez essa autonomia também. A tecnologia ajudou muito, né? Então, o cara, 23 anos, sênior. Sênior, calma, né? Talvez tecnicamente, mas né, difícil, né? A experiência é muito de difícil. Contexto. Exato. Né? A Yash tá mostrando isso agora, né? Um bom sênior usando as ferramentas corretas, cara, é muito produtivo, é muito mais produtivo. Agora, um júnior usando 10 ferramentas, na verdade só tá atrapalhando, né? Então, cara, como que a gente... Então, eu gosto da hierarquia, o futebol, né, pra mim, que foi o futebol que eu vivi, ele me ensinou muito hierarquia, então eu respeitava muito o treinador, cara, ia viajar muito, todo final de semana eu tava viajando em algum lugar, alguma cidade, com o clube, né, com o time, e assim, cara, respeito, eu vou te falar até onde você senta, sabe, onde você senta no ônibus, o lugar de quem é ali, acho que isso é importante porque ouvir as pessoas que têm experiência ajuda muito, né? Hoje eu sou um cara que eu tô consumindo muito de mentores e pessoas que têm muita experiência, que, cara, realmente isso é incrível. É um almoço e destrava uma coisa que você tava, às vezes, né, há algum tempo. Tem uma coisa que eu acho importante, que a gente tem dificuldade culturalmente no Brasil e talvez alguns países da América Latina, que é a disciplina, né? Cara, se a gente fosse talvez um país muito mais disciplinado, acho que a gente teria, né, talvez muito mais sucesso no próprio esporte, né? Certeza. Como no corporativo. Então, acho que... e o futebol ensina, né, cara? Porque, assim, eu lembro que, assim, se você não treinar de terça e quinta, você não joga sábado. E o treinar não é chegar 1 hora atrasado. O treinar é das 2 às 3, 2 às 4. Então, assim, você tinha ali você tinha que estar ali, cara, 10 para as 2, você precisa treinar as 2, acaba às 4, se você não treinar 2 dias, você não joga. E uma outra coisa importante também, que eu fui vivenciar isso próximo ali, quando eu comecei a jogar nas categorias de base, próximo profissional, né? Que foram algumas tentativas de chegar no profissional. Que eu acho super importante. Que assim, e eu não tive, tá? Sempre foi um dos grandes erros meus, assim. Não tinha ideia o quanto era importante. O foco, cara. O foco. Então, assim, eu lembro... Eu joguei num clube chamado Marília, né? Chegou a jogar o Campeonato Paulista, que era o MAC, né? Interior aqui de São Paulo, né? Joguei lá, morei lá e tal. Cara, 2 semanas que eu não levei a sério, que eu não foquei, fiz outras coisas, fui fazer outras coisas, né? 2, 3 coisas. Fui fazer outras coisas. Entraram outras atividades ali que não era só o futebol, né? E aí, sei lá, dispersão com uma festinha... dispersão em acabar o treino em vez de estar lá treinando mais e jogar videogame no quarto de um dos caras lá que tinha videogame no clube. Então, assim, não focar, sabe? Dormir tarde, isso me prejudicava muito, porque ficava jogando videogame com uma galera que não tava nem aí, que na verdade eu não deveria estar lá, né? Então, assim, a falta do foco e o esporte, cara, ele te dá essa oportunidade de focar, né? Mas aí depende de você. Então, foi uma coisa que hoje eu uso muito no meu dia a dia, lembrando que... Eu lembro o treinador que falava assim, cara, foco, 10 chutes, vai. Aí você tinha que dar o chute. Aí no sexto, você já começava a entrar numa zona de conforto, aí de repente você tava ali batendo uma bola e, cara, você não terminava o treino de uma forma correta. E aí você fala, cara, o jogador de futebol hoje que tem foco, né, que joga mesmo alta performance, que a gente vê, né, um Cristiano Ronaldo, né, um Thiago Silva, esses caras com mais de 40 anos, né, 40 ou mais, jogando no nível que os caras antes, o que os caras têm? Foco. Os caras têm muito foco, né, cara? Os caras não têm dispersão. Forte, e aí a gente tem jogadores nossos, né? Tem o nosso craque da Copa, né? Que, falta foco e você vê, cara, o cara não consegue chegar a 100% por falta de foco, cara. O cara sai daqui e vai pra um evento, o cara sai daqui e vai pra uma festa e isso no final do dia prejudica a alta performance dele, né? Então, o esporte ajuda muito a ter foco, cara. Legal. Acho que eu poderia ter usado melhor isso. Sim, não, show. Sabe? Mas tá usando bem, né? Tô usando em outro lugar, Mas, cara, André, eu falei aqui pro Cris, né? Falei, cara, Cris, você vai ver a hora que o André chegar aqui, o cara é um furacão, tem uma energia do caramba. Pô, vamos aí, bora vender, né? É isso. Eu falei, vamos aí. Pra gente fechar essa parte, né, da sua vida e tudo mais e tal, essa tua energia, assim, né, o acelero e tudo mais e tal, sempre foi do André e tudo mais, como é que... Anselmo, eu acho assim, cara, depois que você tem filho, você começa a entender umas coisas da vida
Que, pô, não vai ter IA, não vai ter nada, né? Que vai fazer pra gente aí e tal, né? Ela vai fazer o que a gente não faz bem, né? Sim. Mas algumas coisas ela não vai fazer. Cara, tem umas coisas que vêm da pessoa, cara. Eu tenho 2 filhos em casa. Eu sempre ouvi amigos falar, pô, eu tenho 2 filhos, são totalmente diferentes. Um é mais calmo, mais pragmático, analítico. O outro é acelerado, o outro deu... Cara, eu tô vivendo isso em casa, sabe? Cara, eu puxei muito minha mãe. Minha mãe, cara, minha mãe era... Eu até falo assim, cara, se ela tivesse, né? Porque tudo é baseado em oportunidade. Se ela tivesse oportunidade, algumas oportunidades que eu tive, se ela tivesse, cara, sei lá, minha mãe é executiva aí numa empresa, entregando resultado, cara, assim, e mandando ver. Eu acho que ela ia ser uma puta vendedora aí, sabe? Cara, um jeito de vem dela, cara. Pra mim vem dela e hoje eu tenho em casa já. Tem uma já, a Lorena. Sim. Lorena, cara. Vai seguir caminho essa. Meu Deus, cara. E é muito engraçado, né? Porque eu vejo assim. Eu não consigo ficar tranquilo em lugares tranquilos. Sim. Sei lá, 2 dias, né? Às vezes eu vou pro sul lá, Rio Grande do Sul, tem um lugar que eu adoro lá, que é a casa na praia lá da minha sogra, adoro ir pra lá, cara, assim. Mas eu fico lá 2, 3, 4 dias, eu começo a achar coisa lá, entendeu? Sim. Eu começo a achar coisa lá, porque, cara... Então, assim, eu sou um cara mesmo, me alimenta, assim, então... E eu vejo que vem da minha mãe. Hoje eu acredito que vem, assim, talvez a hora que tá na receita do bolo da criança lá, existe alguma coisa que vai falar assim, não, aqui vai ser acelerado, aqui vai ser... Que, cara, pra mim já nasce. E eu tenho uma filha em casa agora que é minha cópia, cara. Minha cópia, assim. Ela vai jantar, cara, você tem noção. Ela derruba tudo, ela sabe? Literalmente e ela fome, né? Não, cara, e assim, eu só não abri uma empresa pra ela ainda, sabe? Mas no condomínio, ela articula com todo mundo já, cara. Ela articula com todo mundo. Na sala dela, a gente tem 20 aniversários pra ir, cara. Assim, ela é muito bem articulada com as 20 pessoas, com as 20 amigos, assim, ela dá. Então, assim, eu vejo, cara, muito isso, sabe? E lógico, acho que depois você vai aperfeiçoando, né? A partir do momento que, assim, eu comecei a entender isso, cara, quando eu era colaborador, sabe? Eu entender essa qualidade. E aí eu falava, cara, pô, peraí, eu vou ali, eu realmente consigo mover um pouco aquilo, né? E a empresa não, cara. A empresa eu acho que foi uma coisa muito sem querer, né? Eu acho que eu também encontrei 2 caras incríveis, né? Que a gente meio que juntou isso. Sim. Mas eu acho que esse jeito, talvez, que eu consigo ver hoje, porque as pessoas falam pra mim, né? Eu consigo observar assim, lógico. E eu só quero acelerar isso, só quero botar mais lenha nessa fogueira, assim, cara. Eu acho que vem da minha mãe e hoje eu vejo na minha filha, assim, que é de... O outro não, o outro ele já é mais tranquilo, né? Ele é diferente, assim. Eu vejo que ele vai esperar a irmã ir cair pra depois ele ir passar do lado, assim, sabe? Mas é a irmã que vai chegar e organizar tudo e vai... Mas legal, cara, acho que vem disso, acho que hoje... E acho que é importante, né, cada um se reconhecer, né, se conhecer mais e reconhecer como pode ser essa contribuição social, mundial, corporativa, através de como você entrega o seu melhor, né. Hoje pra mim tá mais claro. Você que gere muitas pessoas, obviamente, nesse sentido, né, acho que esse ponto, né, da ambição no bom sentido, da fome, né, nesse aspecto, você acha que é possível a pessoa ter mais fome, de repente, sonhar maior e tudo mais para se mover? O que você acha? Eu acho que sim, cara. E eu acho que é um ambiente que você vive, assim. E eu não vou muito naquela... Tem muito, né? Tem uma galera aí que vende os cursos aí, que acabam falando essas frases meio prontas, né? O ambiente que você vive é importante. Aí você vive num ambiente artificial, que tem 10 caras que não construíram nada, que andam de Rolex, uns carros, né? Super massa. Pra mim, você tá, na verdade, no lugar errado, né? Eu acho que, assim... Não dá pra você também, de um dia pro outro, já querer andar com 5 pessoas que construíram uma empresa. Eu acho que você precisa também construir um pouco do teu legado e um pouco da tua história, que você precisa também ser atrativo, né? Você precisa ser uma pessoa... Para você estar em ambientes reais, de pessoas, acho que você precisa também ser uma pessoa real, ser uma pessoa que construiu... ter uma reputação, né? Então cuide da sua reputação. Acho que você tem que começar um trabalhinho. Hoje, eu não acelero pra estar numa mesa em Nova York com 10 caras foda. Eu tô construindo pra um dia estar lá, entendeu? Então eu preciso ser também uma pessoa atrativa pra essa mesa, sabe? Eu acho que se você vive em lugares artificiais, você
vai ser artificial. Se você vive em lugares pessimistas, você vai ser pessimista. Concordo. E se você vive em lugares que as pessoas estão construindo coisas importantes e que você possa de alguma forma encaixar e fazer parte disso, cara, você tá no ambiente certo. Porque, cara, hoje em dia... E aí, falando de ti, eu te conheço há um tempo, né? Sim. Então, poderia até falar um pouco de você, assim. Você é o mesmo cara que eu te conheci daquela época, né? Você é um cara, você vê, por onde você passa, você abre portas. O Anselmo. E isso é importante demais, sabe, Anselmo? Mas às vezes a gente quer pra amanhã isso, né? Então a gente vai num curso, eu não participo desses cursos que na verdade, que é feito pra vender pra quem não fez nada. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Perfeito. E aí você vai lá um final de semana e fala, cara, agora eu tenho os melhores amigos do mundo. Não, você tem as pessoas que querem vender pra você, né? Totalmente errado. Mas eu acho que sim, acho que o ambiente é importante e, cara, acho que a gente tem que ouvir as pessoas que construíram mesmo, sabe? E na boa, pra mim hoje, tudo bem que tem uma galera super crânio, super gênio de 30 e poucos anos, eu tenho 40 anos, eu também acho que eu tô no começo ainda. Tem ambientes que eu não consigo, cara, contribuir e eu tenho que estar ouvindo, assim, eu tenho que ouvir. Mas, cara, tem uma galera 50 a mais aí, que pelo menos umas 2 décadas importantes de entrega, né? Eu tenho um conselheiro hoje na Leva, eu tenho um mentor também, são 2 pessoas que construíram, fizeram acontecer, né? O César, o Edu, que são caras, né? Que eu olho e falo assim, cara, esse cara, eu quero consumir isso desse cara. E aí, pra mim, é experiência mesmo, cair-me rodada. Sim. E tem outros que é conexão, relacionamento, né? Mas cada vez mais eu tô aprendendo o tempo, assim, sabe? O tempo das coisas. Então, galera 50 pra cima, se tiver numa mesa que construiu algo, o cara tá com o cabelo meio branco ali, que você vê que, né? Que você vê que é ralado ali, sofreu, entendeu? Sim. Tem você vê que o cara tá com um tiquezinho ali. O cara tá, você vê que o cara, porra, a energia que o cara coloca na mesa, você vê que a história do cara tá no olho, tá no brilho do olho desse cara, pô. Pode ter certeza que eu vou parar e ficar ouvindo aquele cara. Então, cara, talvez se atente ao ambiente, mas não queira ter um ambiente amanhã. Construa esse caminho pro ambiente, né? Show. André, pra gente ir falar um pouquinho do início da sua carreira, né? Depois do futebol, então, o que você fez, tal? Eu vou tentar resumir, né? Porque, porra, nossos papos aí... Vai senão... Meu Deus, cara, esse cara é incrível, tá louco. Você é um cara de ficar horas conversando, você sabe disso. Vamos trabalhar junto ainda, você sabe disso, né? Mas assim, ó, o que eu vejo eu fui muito rápido, assim, eu acho que talvez... Eu vi que o futebol não dava certo, eu vi que o futebol não ia dar certo, também não foi nada planejado, nos próximos 2 anos. Cara, eu realmente não tava conseguindo passar aquela barreira. Sim. E eu acho que faltou futebol mesmo, e faltou alguns atalhos, né? O futebol é feito de atalho, né? Você tem que ter quem te coloca nesses atalhos. E eu gostava de computador, mas eu nunca fui o cara nerd de construir um sistema de 15 anos. Eu sempre fui um cara de mexer com computador. Então eu adorava esse negócio de formatar computador e tal. Sim. E eu fui pra esse caminho, e aí eu trabalhei numa escola. Na época minha irmã me ajudou a entrar nessa escola, depois eu trabalhei numa empresa que passava cabo de rede e tal, adorava, cara, que ia nos clientes. Entendi. Pegava o carro, a moto, ia nos clientes, assim. E aí eu adorava isso, cara. Instalar suíte, ia numa empresa menor, cara. Então conheci muita gente legal, assim. Sim. Então, adorava, assim. Formatar o computador do cara, tem umas histórias boas, a gente pode marcar um podcast só disso, tá? Tem histórias incríveis, assim, de pegar o computador da pessoa, levar em casa, ou na empresa, formatar, né? E ver como as pessoas usavam o computador para coisas estranhas, né? Sim. Deve ter história mesmo. Muita história boa. Mas enfim, cara, então eu trabalhei sempre nisso, cara, depois, aí eu decidi eu fiz faculdade de educação física ainda, deu tudo errado. Tudo errado. Eu achei que a educação física ia me formar para ser treinador. Aí eu falei, cara, não é, educação física te forma para ser, principalmente pra você trabalhar na academia. Sim. Ela te forma primeiro pra você trabalhar na academia, né? E aí eu falei, caralho, tô indo pra academia, né? Trabalhar com musculação e tal, que é algo que eu sofro pra fazer hoje. Falei, não. E aí eu saí rápido e decidi encarar a tecnologia, que era algo muito, muito distante, assim. Pô, trabalhar com tecnologia era uma coisa. Trabalhar com formatar computador, passar cabo de rede era outra. E até hoje cara. Existe uma lacuna entre entregar software e você trabalhar com infra, né? Eu vejo que as coisas estão se unindo. A cloud, né? A experiência desse layer de cloud ajudou muito isso. Mas naquela época, cara, ou era infra, ou era suporte,
ou era desenvolvedor, que daí era outro nível. Sim. Mas eu entrei na faculdade, fiz, cara, consegui fazer em 4 anos, achei que eu ia terminar em 10, assim, falei, cara, não vou passar isso nunca, assim, né? Sempre o impostor ali na vida o tempo todo, né? Você fez o quê? Fiz análise de sistemas. Análise de sistemas e, cara, consegui terminar. Consegui terminar em 4 anos, junto com a turma, né? Nós começamos em 40 e terminamos em 7. Caraca, 7 pessoas, né? E eu consegui terminar, cara. Aí um cara IBM, um cara Samsung, uns caras trabalhando em umas empresas muito grandes, assim, eu no meio lá. E essa época o quê? Eu tava trabalhando na Móvel, eu consegui um estágio lá no início da faculdade, e aí eu fiz minha carreira na Móvel. Foi acho que a Móvel, né? Hoje o Edu, um dos fundadores da Móvel lá. Explica para as pessoas, né? A empresa ela é gigantesca, mas pelo nome, às vezes a pessoa. Depois, né? Depois ficou assim. E primeiro de tudo, eu só trabalhei lá. Né? Tem muita gente que conta que foi sócio, foi diretor. Não, cara, só trabalhei com os caras incríveis, né? Vou contar um pouquinho. E o Edu hoje, o Edu Lins, é meu advisor lá na Leva, meu mentor lá na Leva, me ajuda bastante, né? Me ajuda, André, né? Lá nessa evolução, né? Abrir a mente para derrubar algumas crenças e algumas possibilidades que você só sonha, né? Tem que sonhar e executar. Sim. Então ele tá me ajudando bastante nisso. Mas ele, como um dos fundadores, eu trabalhei lá, fui funcionário dele, do time dele. A Móvel, naquela época, chamava Compera. Depois ela comprou uma empresa Anytime do Rio, acho que foi isso. Depois ela e a Vox, aí meio que juntou. E aí o Edu, o Fabrício, os caras lá subiram a marca pra Móvel e virou Móvel em 2009, eu acho. Tava lá, fiquei até 2011 lá. Cara, uma empresa que depois foi, né? E hoje, né? Controladora do, né? Junto com, tem um fundo importante aí, global, né? O Fabrício, que era o fundador da Móvel, que hoje é o presidente desse fundo, né? Da Pros. Mas a Móvel depois controladora do iFood, controladora da Simpla, né, de algumas empresas super importantes, né, a Cint, a Wave, que depois foi adquirida pela Cint, né, o Edu liderou essa tese lá. Então são empresas referências, assim, né, mas cara, naquela época, meu irmão, naquela época, falando como colaborador, tinha nada de sexy, eram projetos que era muitas iniciativas, né, muitas experiências, né, o iFood vem depois, eu não sei exatamente a história completa, assim, eu tava lá, enfim, mas não sei a história completa de como foi adquirida e tal, mas eu acho que algumas coisas que aconteceram lá no período que eu tava, algumas eram iniciativas que deram certo e acho que eles eram muito bons, assim, de matar rápido alguma coisa, né? Pelo menos era o que eu percebia lá como colaborador. E hoje eu trago isso pra Leva também. Na verdade, eu errei pra caramba na Leva, em alguns aspectos disso, né? De entender que alguma coisa não dá mais. Mas hoje eu tô aprendendo mais, você vai evoluindo também. Mas, cara, eles eram muito bons, assim. Ela testa, vai, valida, sai do ar. Sei lá, eu trabalhei numa 7 projetos em 1 ano e meio, sabe? Sim. E aí projetos que foram, outros que não foram. E outros projetos que foram e saíram de onde eu tava e foi pra outro lugar, que já virou alguma coisa mais robusta, né? Legal. E aí eu trabalhei na Móvel, bem rapidamente mesmo. Depois eu trabalhei numa empresa que era meio um braço da Móvel, que foi desplugado, assim, que era a Solvia. Fiquei lá um tempo com um dos diretores, né, Gustavo Rizzo, que foi um grande mentor também aí na minha história. Fiquei lá um tempo. Depois eu conheci o mercado B2B, 2 anos na HBSys, que foi adquirida pela Ambev, né, virou Ambev Tech, enfim. Sim. E aí depois eu encaro ali, vamos começar... por acaso total, a Leva, né? Que daí ela começa com a HDN, com mais 2 sócios. Sim. Enfim, eu chego ali, mas nada planejado de ser um empresário, de ser um empreendedor, nada. Assim, nessa época, então, você trabalhou tudo com sistema, você programava... Sempre sistema. Até 2016, eu trabalhava com produto SaaS. A Móvel, a característica da Móvel, do mercado que eu vivia até 2016, era SaaS, né? Você vender licença, né? Ponto. Licença, customizações, melhorias e tal. 2016 e 2017 foi quando eu fui para a HBSys, eu conheci um outro mercado de tecnologia, que é o que a Leva hoje se desenvolve, o que a Leva oferece hoje para o mercado, que era um cara muito novo, muito diferente, que é esse mercado de consultoria de transformação digital, né? Desenvolvimento de software, sustentação de legados, construção de novos apps, e aí é uma coisa mais transformacional e uma coisa mais, assim, robusto, né? Hoje lá na Leva a gente
cuida de sistemas super importantes, mas não é um sistema que de hoje para amanhã você lança a melhor melhoria e lança uma nova funcionalidade, né? Tem algumas coisas são importantes para o mercado B2B Enterprise. Então assim, aí eu conheci esse mercado. Só um ponto. Conheci esse mercado. Na tecnologia, legado às vezes não é muito bom, né? Não. Legado, na verdade, tem um monte de coisa. Cara, a Leva, a gente gosta desses projetos mais complexos, robustos, assim. Eu acho que a nossa ideia é cada vez mais especializar nisso, né, cara? O cliente fala, cara, tem algo muito complexo para fazer aqui, que realmente lembrar da Leva nesse momento. Mas o legado, cara, muitas vezes na TI é onde a galera corre, né? Vai embora. Corrige esse sistema aqui de... Mas foi isso, cara. Corrige o sistema aqui, meu Deus, não quero saber disso. Mas assim, eu trabalhei com SaaS e depois eu conheci esse mercado de construção de software via consultoria, né? Algo mais longo prazo, assim. Show. E aí você abre, então, a HDN na época, certo? HDN, como é que foi essa decisão? Obrigado, HDN. Pô, a gente deve tudo os nossos filhos, né? Que é a HDN que virou Leva depois. Cara, Anselmo, desculpa a palavra aqui, pô, foi uma cagada do caramba. Eu acho que assim, aquele negócio que eu te falei, sabe? De sonhar, assim, então você sonha a curto prazo, você sonha a longo prazo, né? Você tá sonhando o tempo todo. Eu acho que a gente... sei lá, esse negócio do trabalhar muito, assim, eu sou um cara, não acredito que você, cara, eu não acredito que você não vai ter um sprint de uns 10 anos quando você abre seu negócio. Quando você abre seu negócio, pra mim, em 10 anos, você vai se ferrar legal. Sim. Se você é fundador do negócio, se você começou o negócio, porque, cara, não dá pra ficar explicando, né? Às vezes tem que explicar, comecei a empresa e tal. Cara, não dá pra explicar. Anselmo, é 24 horas ligado, 24 horas /7, e eu não vejo outro caminho, cara, não vejo assim, você vai numa palestra, num workshop e ouve o cara falando, você tem que delegar, você tem que... Lógico que você tem, hoje eu não tô atendendo cliente, lógico, tem o seu momento pra isso, sabe? Sim. Tem uns momentos, mas eu acho que os primeiros anos, o founder... Se é o cara de sales, ou é o cara de tech, ou o cara de delivery, né? Acho que eu e o Narcio e o GC, a gente soube muito bem dividir, isso, sabe? E aí cada um fez o seu melhor ali. Eu acho que assim, vender e entregar, mas o tempo todo, cara, ligado. Então assim... Hoje, lógico, o time que aplica, a diretora comercial que aplica o NPS e traz, eu desdobro. Hoje eu tenho um time de diretoria, incrível, que tá trabalhando comigo, que a gente desdobra, que a gente melhora juntos e tal. Então, assim, mas cara, eu acho que, e lógico, ainda é difícil pra mim hoje, né? Eu acho que tem, né, os problemas são outros. Agora eu tenho que planejar a Leva pros próximos 5, 10 anos. Sim. Pô, era muito mais fácil lá, entendeu? Eu acho que assim, o esforço fica mais tranquilo, mas a pressão de crescer, porque no Brasil você tem que crescer o tempo todo. Sim. E, cara, é muito mais difícil agora. Mas o começo, cara, eu acho que o que deu certo, se pudesse falar uma receita, e se pudesse falar para empresários quando sempre encontro, trabalha muito, cara. Trabalha muito, faça acordos dentro de casa, né? Os próximos 2 anos serão muito difíceis mesmo, tamo junto, assim. E, cara, tem que trabalhar muito, cara. Eu não acredito que em 6 meses você vai pegar o seu principal cliente e vai passar para uma analista comercial atender. Cara, não. Acho que você pode ter uma analista comercial te ajudando a desenvolver aquele cliente, mas, cara, você tem que estar no front, você tem que dominar. Se é produto, você tem que dominar o produto, cara. Você tem que saber o detalhe X daquele produto, né? Eu lembro de ti, cara. Eu lembro de ti da empresa incrível que você teve aí por vários anos. A gente se conheceu nessa época. E você sabia de tudo. Você conhecia tudo. Sim. E não é? Sim. Não é? Não, tinha que estar o dia inteiro. Você tem que estar no front. O cliente mais complexo tem que estar no front. E eu não tô falando você não crescer. Porque, cara, eu tô te falando a época que a gente se conheceu, a Léo já tinha 40 pessoas. Né?Sim. Então tinha 40 pessoas produzindo. Eu conheci até antes. Conheci na época da HDN. Que tinha... Nossa, você conheceu, tinha 10. 10 pessoas. Talvez não tinha 10. É verdade, e aí, vou dar um depoimento aqui, né? A gente estava num projeto de tecnologia, né? Criando o aplicativo. A gente já tinha lançado a plataforma que tinha dado
tudo errado, mas mesmo assim deu certo, né? E a gente estava bem desesperado mesmo, de verdade, para achar pessoas boas para conseguir fazer com que o projeto desse certo, né? Um projeto de tecnologia extremamente complexo. Muito complexo. Né? Depois a gente lançou o aplicativo, né, de treinamento da galera, mas de verdade, eu estava num momento bem desesperador também, porque a gente não achava pessoas boas, né? E aí eu lembro que o Fernão, né, acabou me conectando com você e falou, ó, fala com esse cara que parece ser bom aí e tal para tecnologia, né? Exato. Falei, pô, legal. Foi onde eu cheguei em vocês, né? E aí a gente começou a fazer um primeiro projeto, né? Fazer uma manutenção aqui e lá, Sim. e a gente começou a crescer. Quando eu fui lá para Campinas, naquela, acho que era a primeira sede de vocês, era uma salinha de 45 metros quadrados. Eu falei, cara... Agora lembrei isso, desse tamanho aqui. É isso, pô, é né? isso, é isso. Eu falei, cara, será que esses caras vão dar conta? Mas de verdade, foi... Eu no seu lugar falaria, não sei. Mas foi quando eu conheci o Narsa, né? O Narciso também, fiquei muito próximo dele, foi o cara que me deu muita confiança, por isso que eu sou eternamente grato também a ele, porque acho que vocês dois, para mim, foram essenciais pra gente conseguir fazer o projeto andar, né? Então, depois, né, esse aplicativo que a gente lançou teve bastante sucesso naquela época, a gente chegou a quase 10 mil usuários ativos, né? No lançamento a gente fez ali 6 dígitos, então foi bem legal, né? Foi. Mas agradeço aí, mas eu lembro desse ponto aqui. Melhor cliente, põe na legenda lá, assim, ó, o melhor cliente da história da Leva. Eu acho que, assim, esse projeto, ele é importante para mostrar o que eu tô falando, que, assim, desde o dia que você chegou lá até o dia que a gente terminou nosso ciclo como cliente fornecedor, é com a gente que você falou os principais temas, certo? É isso, sim. Você lidou comigo comercialmente e, sei lá, novos negócios, e você lidou com o Narsa na entrega. Então é isso. Só que embaixo, né, na nossa estrutura, a gente tinha 15 pessoas te atendendo. Né? Então é um pouco disso que eu falo. Porque às vezes as pessoas não entendem isso e acham que eu tô falando de ser, né, controlador. Eu acho que para alguns temas você tem que ser controlador mesmo, por exemplo, o financeiro. Você tem que controlar, sim, você tem que saber no beat por um tempo, depois você vai soltando aos poucos e você vai entendendo como colocar a governança, né? Sim, perfeito. E não quer dizer que você é controlador ou não é controlador. Cara, entenda que tem uma jornada para isso, né? Sim. E tem algumas áreas que você solta um pouco mais, outra um pouco menos, né? Então acho que o comercial até tá muito bem estruturado, até você confiar na estrutura, até você entender que as pessoas realmente têm um pouco do teu, né? Porque depois, com o tempo, não precisa ter o meu tempero. Sim. É legal ter outros temperos. Perfeito. Mas até um certo ponto, tem que ter o meu tempero, tem que ter o meu jeito de fazer, porque vai funcionar até ali, né? Hoje em dia na Leva, não, cara, tenho pessoas incríveis, tem uma comercial mais analítica, tem uma comercial, e para cada cliente funciona de um jeito, cara, e eu tô aqui numa camada que eu posso ajudar elas a desenvolver, mas eu acho que no começo é isso, assim, e perguntar assim, né, porque muita gente me pergunta, né, tô numa feira, tô num evento, tava esses dias, né, parecendo, pô, e aí, cara, aí você vê dois, eu sei lá, vou dar um exemplo aqui, 2 fundadores de um negócio de 1 ano e meio. Aí tá os dois lá. Daí tá os dois lá e pergunta, cara, e aí? Cara, você tem alguma dica? Eu falo, primeiro você não tá aqui onde você tá. Você tinha que estar lá trabalhando, entendeu? Porque, pô, a galera também fica muito no Instagram e muito, né, ouvindo algumas pessoas que não construíram nada. Cara, o que você tá fazendo em evento? Vai ter a época de ser no evento. Vai ter o momento. Primeiro, eu fiz uma pergunta lá pros dois. Tá os 2 fundadores sócios aqui, certo? 3 dias já nesse evento. Sim, 3 dias. Você tá com cliente? Não. Vocês pelo menos conseguiram aí 5, 6 clientes? Aí deixa eu ver. Não, a gente não... Então, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês tinham que estar em casa. Vocês tinham que estar no escritório. Vocês tinham que estar trabalhando. Cara, trabalha por um tempo. Depois vem algumas recompensas. Trabalha por um tempo. Depois você vai para evento. Então, acho que esse é o ponto. Assim, no começo, eu lembro que os eventos eu ia levar vocês, né? Que você ia lá com a gente e tal. Mas, cara, o resto, hoje eu tava em reunião, eu tava visitando cliente. Então, a receita do bolo é trabalhe e teu cliente mesmo em primeiro lugar, cara. E no começo, cara, qualquer R$1 é ótimo. É isso, né? A gente, não, esse projeto não sei se faz muito sentido. Cara, todo projeto faz muito sentido. Sim. Muito. Encare e traga e vai aprendendo com isso, sabe? E aí, cara, a gente vai construindo a HDN, né? Depois vira Leva. Obrigado aos nossos clientes, obrigado à galera que ajudou a gente a construir, enfim. Como é que foi a transição aí da HDN pra Leva, né? Cara, porque vocês saíram de
Essa virada já foi grande, né? Que eu Nossa, lembro, porque meu Deus. vocês tinham aquela salinha de 40 metros e vocês foram para uma mansão ali, né? Pra botar todo mundo junto, não foi? Uma mansão, churrasco. Pô, saudade da mansão, hein? Cara, era muito bom. Fazia Ali é muito churrasco lá, né? Eu ia sempre lá também. A gente conseguia fazer uns eventos ali com o cliente também, na própria sala ali embaixo, tinha TV, tava muito legal. Vamos lá, super rápido, assim, o objetivo, né, cara, que essa história é longa, assim, mas é assim, acho que a gente tinha uma marca chamada HDN, o nome, né, dá pra fazer um quiz lá? O que você acha que significa HDN? Pô, eu não ia perguntar pra saber se você queria falar ou não, mas fala aí. Tem que falar, cara, a história a gente tem que falar. Legal. Né? O HDN vem dos ripongas, né? Sim. A gente chamava o nome HDN, né? A razão sociológica não tinha nada disso, mas pra gente, historicamente, né? O GSEC é o 01 fundador, tá? O GSE, ele tinha lá, né, cara? HDN era os hips de notebook. É isso. Que era, pô, a pegada da gente fazer a parada acontecer em qualquer lugar, né? Ele tinha muito isso. Não importa onde você está, remoto, online, presencial, a gente tá fazendo acontecer, né? A parada um pouco do hip lá, né? Pô, pra quem não sabe, Steve Jobs aí tem a sua história com né? Procurem aí, pesquisem, né? Tem a história do Steve Jobs com os hips lá da Califórnia e tal, enfim. Então essa é a ideia. Cara, mas isso chegou a um ponto que começou a prejudicar a gente um pouco, assim, porque a gente começa a atender os clientes enterprise, e aí, cara, você tem que ficar explicando, às vezes tem gente que é curiosa. Pô, o que significa? Aí a gente começou a usar humanos, eu comecei a usar humano desenvolvendo negócio. Pô, galera, usa isso. Legal. Tá pegando, tá bom. Mas, cara, horrível, né? Muito ruim. E aí depois a gente vem, cara, e aí a gente faz um trabalho. Eu percebi esse momento, né? Eu lembro o Gessé, assim, o Narsa. Nessa época, o Tirishi, que é o CFO, o sócio também, o Cadu já estavam dentro do negócio, né? Que são sócios que vieram depois. Já começaram a entender que isso também não estava ajudando. E a gente entrou num projeto de rebrand, não sabia nem o que era rebrand, mas achei uns parceiraços lá em Campinas. A turma do Léo, lá da Grow, os caras muito fera, assim, abraçaram o projeto com a gente fez o seguinte, cara, a gente ouviu os nossos colaboradores. A marca saiu de dentro da Leva. Não foi feita por mim, sócios e tal. Eu lembro que eu falei, cara, vai lá e ouve a galera. Então, assim, eu lembro que eu selecionei umas 20 pessoas da empresa, pessoas importantes, né? O Jonas, Nossa, Joninhas, o Jimmy. Os dois estão lá até hoje, cara. Caraca. Estão lá até hoje, assim. Eles aprendendo a programar. O Jonas liderando projetos, estava no nosso treinamento de IA recente aí, como que a Key People da Leva dentro de cliente e tal. Legal. Os caras estão lá, cara, estão lá. Então, enquanto tem desafio, acho que, né? Tem desafio, eles estão. Tem uma galera das antigas lá ainda, né? E tem outros que foram para desafios melhores, que eu fiquei muito feliz. Mas pensando no nome, assim, a gente foi lá, falou, fala com essa turma aí. A agência foi lá e fez um trabalho e trouxe, falou, cara, é isso aqui que saiu. Leva, né? E aí tem vários pontos nos atributos e tal, super conecta com o que a gente quer fazer ainda e traz a gente pro sonho grande. E, cara, a gente lança o rebrand, na época do lançamento do rebrand, Anselmo, isso foi em 2020, a marca, nós lançamos em foi 1º de julho. 1º de julho. Que é quando meio que eu falo que é o aniversário nosso ali. 1º de julho foi o nosso lançamento da marca em 2022. Foi importante porque também foi o momento que a gente adquiriu a Advice, né? Que é uma startup do grupo. E é o momento também que a gente começa a colocar um pouco mais a sério a outra startup de HR Tech, que era a Easy, né? Sim. Que é a Easy, né? Que é uma que a gente aposta ainda no mercado aí. Só que naquele momento, cara, lançar Leva, naquele momento, a gente tava o quê? 4 anos de vida, acho que é isso, né? Exatamente o meio período que a gente tá hoje. 4 anos de vida e a gente tava, cara, com 200 pessoas. E a gente fez uma festa em Campinas, a gente trouxe todo mundo e fez a festa e lançou a marca. E eu lembro que eu fui pros Estados Unidos 3 dias depois, e aí eu comecei a ver sinais já a própria marca começou a dar respostas assim pra gente, que era o que a gente esperava já. Um pouco mais de robustez, o mercado enxergando a gente já com uma posição diferente com 4 anos, que é muito difícil, né, cara? Né? Projetos grandes na mão de uma empresa de 4 anos, onde a resposta da empresa que contrata hoje uma empresa
né, a empresa que escolhe um fornecedor para estar com ela, a primeira pergunta que ela faz, né, do cliente que eu tô hoje, ele fala, cara, esse cara vai existir daqui 5 anos, né? Exato. Esse cara vai existir, né? E hoje Sim. eu dou essa resposta que a gente vai existir. Naquela época eu tava falando, cara, não sei se eu vou existir. Então a marca ajudou nisso. Ela ajudou, né? Ajudou. E aí vem a leva, né? Vem a Mas você falou história. um marco importante, né? Você sai aí... Ali na casa tinham quantas pessoas já? Cara, na casa ali, acho que a gente saiu da casa para um escritório mais corporativo em 2022 também. 2022, foi um pouquinho antes de 22. 21 ali, final de 21. Cara, tô falando numa janela de 3 anos, né, para 4 anos ali, então até a casa 80 pessoas, mais ou menos. E aí vocês dobram no ano seguinte? Aí a gente dobra o ano seguinte, o ano seguinte é importante, é um ano que a gente dobra. Cara, uma coisa que eu sempre falo também para os empreendedores aí, não olhar de uma forma negativa assim, mas eu acho que quando você começa o seu negócio, nos primeiros anos também, você tem que ter coragem de demitir alguns clientes, né? E aí não é com vaidade, ego, não. Assim, o cliente tem que ajudar você a crescer, tem que ajudar você a rampar e tem que ajudar muito o seu time a subir de nível. Então acho que a gente, sei lá, assim, talvez eu junto com os outros sócios, assim, a gente acertou bastante, falar, cara, esse cliente é só até aqui, daqui pra frente não é ele mais. E aí quando você faz isso, você percebe que tem outros clientes potenciais que você não enxergava ou você não trazia para sua esteira de negociação e tal, porque você estava gastando tempo com aquele cliente que não era importante. E aí isso ajudou muita gente. Quando eu falo dobrar, a gente surpreendia. Nossa, caraca, né? Dobramos o time, dobramos o cliente, dobramos o faturamento, né? Lógico, não tem nada de sexy nisso, cara. É só mais preocupação, mais caixa, mais folha, né? Mas eu lembro que ajudava muito, cara, porque saiu um cliente ruim e aquele tempo que você estava gastando com o cliente, vinha um grande cliente, cara. Um grande cliente potencial. Então isso ajudou a gente rápido, assim. Então a gente foi escolhendo rápido também. Como os clientes escolhem os fornecedores, a gente também... Você acha que essa foi a alavanca? Escolher os nossos clientes. Mas você acha que foi essa alavanca, então, que fez vocês crescerem tão rápido? Tão rápido não, né? De novo, vocês já tinham mais de 10 anos, 5, 6 anos ali ralando, né? Mas acho que, de fato, vocês geram uma mega robustez quando vocês se tornam a leva realmente, né? Você acha que foi exatamente porque essa parte de focar nos clientes certos, de repente, o que você acha que fez essas transições? Cara, eu acho que assim, né, hoje eu tenho muita coisa na minha cabeça que eu acho que funcionou e muitas que não funcionaram, né? Falando sobre a que funcionou, eu acho que uma delas é essa, porque quando você fica tem muito cliente, cara, que ele de uma forma assustadora, assim, ele te ajuda a crescer, assim, ajuda a crescer o seu time. Cara, tem muito cliente parceiro, a gente tem hoje, cara, acho que a maioria dos nossos clientes hoje são parceiros, são clientes que, cara, a gente pode jogar um jogo junto, assim, a gente pode desenvolver coisas juntos, assim. E tem clientes, cara, que te atrapalham. E eu acho que é tudo baseado no tempo, energia e dinheiro, né? Esses 3 fatores. Então, lógico, a gente não pensava muito nisso, colocava na lousa, dinheiro, energia e tal. Eu acho que a gente escolheu os clientes que a gente tava baseado um pouco nesses fatores, assim, então isso ajudou. Eu acho que um segundo ponto, assim, cara, cultura, né? Legal. Podemos falar um pouco da cultura também, né? Rapidamente, mas assim, cara, a gente sempre falava assim, pô, participa do sonho aqui, sabe? A gente tem um sonho, tem uma ideia legal, tem um projeto incrível, vem junto, sabe? E aí a gente fez muita coisa pra isso funcionar, né? Depois a gente ia falar do Rivals aqui, foi um, né, que teve um projeto que ajudou muito a leva também, muito a leva a crescer. Acho que, cara, apetite a risco, né? Poderia ficar aqui falando como se fosse um consultor e tal, não. Mas acho que a gente foi muito corajoso, assim. A gente tomou uns riscos, assim, que, cara, se eu tivesse um advisor, um mentor naquela época, ele falaria, não faz, você é maluco, e deu certo, como alguns deram errado, né? A gente fez coisas que prejudicou a gente financeiramente e tal, só que alguns deu muito certo, que qualquer um na cadeira de conselho, se tivesse um conselho naquela época, não faria. Não faz. Você é maluco, isso não vai dar certo e, né, tem um pouco de feeling, né? Aí conectando o terceiro ponto, acho que é isso, né? O feeling comercial, assim. Acho que eu do sócio, sempre trouxe essa ideia de geração de negócio, de network, de relacionamento, e vender. Eu acho que isso ajudou também, porque a gente vendeu muita coisa que se a gente fosse olhar a proposta, a gente fala, cara, não vamos vender isso aqui, a gente não vai entregar, isso aqui não dá pra fazer. E depois você vê que você sai do lado de lá da ponte,
e fala, cara, entreguei, entendeu? Sim. E aí isso te deu um casco pra pegar um negócio mais complexo. É um pouco disso, assim. Sim. Eu acredito, pra dar certo. E trabalho, tem que trabalhar muito, cara. Tem que trabalhar muito. Tem que curtir trabalhar, né? Sim. Tem gente que não gosta de trabalhar. Não gosta. Agora você tocou um ponto que não tem como a gente não falar, acho que já é um grande legado dentro da Leva, né? Que eu, vendo de fora, eu falo, cara, olha o que esses caras estão fazendo, né? Que era o Rivals, né? Você pode explicar aí, rapidamente, o que foi esse projeto? Até tô aqui, né? Tô com as duas camisetas aqui do Rivals, trouxe pra gente ver, né? Que são histórias diferentes, né? Que tem a evolução do Rivals, né? Legal. Cara, acho que não só o Rivals, mas a gente apostou... Você lembra do Radar? Aquela celebração mensal? Uma vez, sim. Cara, ela existe até hoje. Que legal. Até hoje. Legal. Hoje ela é trimestral, né? Uma questão mais do remoto também. Sim. Lá atrás, eu queria todo mundo todo mês lá, né? Legal. E aí eu queria todo mês falar o que tava acontecendo, né? Hoje não dá nem pra absorver, né? Então a gente faz trimestral, cara, com a mesma pegada, você acredita? Que legal. O mesmo layout, de pô, vamos falar o que rolou nesses meses, uma festa pra gente celebrar as conquistas e, né? Cara, existe até hoje. E olha que legal. Olha que legal. Quando eu te falei lá né, muitas pessoas acham que eu tô sob o controle. Não. Hoje o radar toca, eu não me envolvo em nada, né? E sei lá, há 1 ano e meio atrás eu olhava a pauta. Sim. O ano passado eu olhava ainda o que a gente vai talvez entregar de conteúdo, que tem que estar conectado com o que a gente pensa. Sim. Não posso ir lá e falar alguma coisa que não tá conectado, algum valor e tal, né? E esse olhar 360 dos clientes também. Cara, hoje a gente tá verticalizado, então o radar é pro vertical, então as pessoas já sabem o que pode fazer, o que não pode fazer, né? Porque é uma celebração com entrega de conteúdo, então... Mas as festas é mesmo, viu? Vai até 2 da manhã, a gente pega lá, cara, bom demais, assim. Então, cara, esse é um exemplo de eu não me envolvo, não sei exatamente o que vai ser feito, não sei o conteúdo, a galera que toca, tô envolvido como embaixador, como o cara que tá presente, que quero saber se a galera tá seguindo o orçamento, lógico. Mas, cara, não sei nem quem vai fazer o lanche lá, não sei nem quem vai tocar ou não vai tocar, então, assim, um exemplo. O pessoal vai me cobrar isso daí aqui agora, viu? Mas, beleza. Né? Vamos lá. Corta aí. Mas assim, a gente tem alguns projetos que ajudaram a gente a manter a cultura firme, né? Forte e tal, né? E nos momentos certos que funcionaram. E esse aqui é o Rivals, né? A gente teve o Rivals. O Rivals é uma liga de game interna que a gente construiu na época da pandemia. Bem pós-pandemia, a ideia inicial foi, cara, como que a gente faz a nossa galera estar mais unida? E como são projetos na Leva, consultoria, eu tenho às vezes o cara que fica muito tempo num cliente e eu gostaria que esse cara conhecesse os outros colaboradores dos outros clientes. Então a gente começou com a ideia de, cara, vamos levar a liga para ser um ambiente que eu faça as pessoas conhecerem. E aí o André, CEO lá da empresa, joga com o estagiário, e joga com o cara do outro clube, e joga com a menina de design. Então, cara, a gente fez isso funcionar por muito tempo, né? Que é a nossa liga interna. Depois, Anselmo, a gente profissionalizou ela. Dentro da Leva, ela virou quase uma área. Essa área rodava 3, 4 ligas ao ano. E, cara, a gente fez liga com cliente. Né? Trouxemos clientes pra jogar. Fizemos cliente jogar com outro cliente. Eu vou falar uma aqui muito boa, né? Mas a Azul Linhas Aéreas, por exemplo, o time de TI criou Azul Balas Aéreas. Né? Aí tinha o Zé Delivery, né? Aí tinha mais uns 2, 3 clientes agora também que deram nomes pro times, assim, e era um momento de confraternização, celebração, cara, e tiroteio, né? Jogava muito jogo de tiro, né? E aí a Leva tinha o stream, eu tinha o cara que narrava, né? Se você procurar no YouTube, Rivals Leva, com 2V, assim, você vai encontrar um monte de conteúdo, né? Tem muito conteúdo lá. E aí, a gente ia na época da HDN. Essa aqui eu usei, eu tenho 2 dessas só, 2, né, eu sou tão desligado e tão preocupado em, né, mas um dia eu vou fazer um quadro da outra lá, tá guardadinha, muito essa bonito. Aqui é da HDN, ó, HDN Rivals, que foi quando começou, né, e aí a nossa Twitch, enfim, né, na época a Twitch nem tava muito conectada, ó, essa que eu trouxe pra ti, cara, não vai dar pra você usar muito, tem 2, não, vou ter que guardar essa aqui. Tem 2, Obrigado. Não usa na academia não, que eu não sei se vai esfarelar isso. Caraca, que Mas, cara, que honra. Lembra sempre assim, ó, esse foi o projeto inicial, você fez parte, né, porque a gente só conseguia fazer com os clientes de alguma forma comprando os nossos projetos, mas eu só tenho 2 e trouxe uma pra ti, cara. Obrigado. Tudo no momento certo. Eu poderia fazer isso ano passado, em outros momentos e tal, cara, e juro que eu estava lá pra te dar um dia. Fiquei super HDN, emocionado. Aí vira Leva, né, cara, que isso, pô, né, espero que um dia a gente seja gigantesco ao ponto de você falar assim, porra,
eu tenho uma camiseta Sim. do Rivals, Vai valer lá da bastante. Leva. Dessa... Legal, muito e bom. aí depois vira Leva, né? Ó. Isso aqui é Sim. a edição da Copa de 2022, né? Que a gente fez. E aí tem um negócio, né, cara? A Copa muito... A Copa passou por isso, né? Então, camisa da seleção representa o cara da direita, né? Sim. Aí o vermelho da esquerda, né? E, cara, na Leva a gente é neutro. A posição da Leva como empresa é neutro. Não sou direita, esquerda, não sou nada. Sim. Mas foi muito engraçado que na época a gente lançou essa camiseta para os clientes, colaboradores. Cara, foi uma bagunça, porque era para ajudar, depois só atrapalhou. Porque a gente achava que a gente estava posicionado com quem é de direita. Nada a ver, cara, nada a ver. Mas engraçado, né? Porque a gente lançou bem na época da Copa e da eleição. Sim. E aí a gente fez essa edição da Leva, né? Do Rivals. Cara, o Rivals sempre conectado com alguma ação social. Inclusive agora a gente tá fazendo a camiseta da Leva da Copa de 2026, né? A gente, na verdade, já tá rodando, já tá, enfim. E aí a gente tá doando pro Boldrini, que é um hospital lá, né? Então a gente fazendo uma ação, a gente dobra, põe valores e tal pra doá-la pro Boldrini. E todas as camisetas vendidas do Rivals, tudo que a gente fez, que nós monetizamos, as tweets, tá? Tudo foi pro GRAC. Né? Todo o projeto sempre conectado com alguma ação social, lógico, conforme nosso tamanho, conforme a gente conseguia. Naquela época, uma coisa mais pequena, depois cresceu. Eu lembro que as últimas doações do Rivals pro GRAC foram coisas assim, foram números que ajudaram muito o GRAC, né? Legal. Então é isso, cara. Então assim, mas o Rivals ele vem pra ser uma liga, ela transbordou pros clientes, ajudou a gente muito a segurar vários colaboradores, muitos colaboradores, cara. Teve meses de turnover zero, assim. E aí o cara adorava ficar na época que ele joga, né? Joga na Leva, pô. Aqui mas tem liga de noite, tem sábado, né? Pertencente, né, do grupo. Era, pô. Acho que tem tudo, né? Tem tudo, né, cara? Ensina tudo, né, pro ensina cara. Ensina tudo, ensina tudo. Lógico, né, era um projeto super difícil, né? Todo ano a gente falava, todo ano via uma galera pra mim e falava assim, vamos parar com isso aí que não vai dar certo. Eu falava, não, vou mais um pouco. Vou mais um pouco, né? E ele realmente virou um legado da nossa história aí. Legal. São as camisetas, você vai lá no escritório, tem as camisetas lá também e tal, enfim. Legal. Show de bola. Legal lembrar dessa história. Show. Você acha que então essa liga, né, a Rivals tal, ajudou também na gestão, né? Porque assim, você tem quantos colaboradores de repente fora que fazem home office e tudo mais tal? Quanto que é? Sim, hoje a gente tá mais ou menos, hoje tem umas 400 pessoas hoje. Acho que não sei o número exato, sim, mas mais ou menos isso, assim, umas 400 pessoas faz parte hoje do nosso, da Leva, dos nossos projetos, clientes e tal, a galera que tá entregando projeto. Isso ajudou tanto, cara, tanto, que eu vou te falar assim, a gente tinha uma informação importante para passar do RH, a gente passava no tradicional ou a gente passava aqui? A gente passava aqui, cara. Legal. Então a gente tinha uma Twitch de noite, tinha 70 pessoas online assistindo um amigo do time, eu falo do projeto, jogando contra o diretor, jogando contra, né? Aqui, cara, nos finais, né, tinha diretor e tudo, mas assim, eu lembro o CEO, cheguei numa semi, cara. Tem essa história aí, tá? E eu tenho no YouTube, se procurar, eu tenho uma parte ali do Counter-Strike e tal, que eu matei todo mundo. Tem isso salvo lá. Se você procurar, tem lá. Vai lá, André, Leva, CEO e tal. Matei todo mundo, eu salvei, né? Igual, porra. Salvei, matei os 5, né? Que no Counter-Strike ele tem um nome, né? Acho que é Age que fala, né? Sim. Acho que é isso. Um Age, puta, não lembro. Cara, Ace, isso aí. Eu fiz um Ace lá. Tô sem jogar faz um tempo. Tá foda. 2 filhos, a empresa cresceu. Mas assim, cara, e aí a gente tinha lá 70 pessoas online. Uma galera esperando pra jogar o próximo jogo. O nosso Discord, 30, 40 pessoas. Sim. Cara, essa hora que a gente vai falar que nós temos uma notícia, essa hora que a gente vai falar de um cliente novo, essa hora que a gente vai falar de uma informação. Então ajudou a gente muito, cara, a canalizar as nossas informações dos clientes, assim, sabe? Ajudou muito, assim, uma informação importante da empresa e tal. Eu usava muito isso, estrategicamente ajudou muito, assim, a aderência era muito alta, assim. E lógico, quando a gente tinha o radar, que era uma coisa que a gente queria a galera mais presencial, o que a gente fazia? Colocava a final do Rivals lá no escritório, e a galera fazia o quê? Pô, vou pra lá. Então ajudou em projetos, ajudou em engajamento, a galera mega estressada no projeto, como é, né? Normal. Qualquer projeto, você pressão e tal. E aí o cara ia lá, jogava 2 ligazinhas e, cara, ajudava muito, assim. E a galera muito mais, sei lá, dá risada pra caramba, né? Porque era isso, né? Não tinha a competição de, sei lá,
agressiva. Era um negócio de zoar o cara do time, Sim. né? Acordar de manhã e falar, velho, tomou um pau ontem, né? Porque tinha muita rivalidade, tinha time, a galera fazia camiseta, a galera fazia o logo, assim, então ajudou muito. Historicamente, a Leva, eu acho que, sei lá, uns top 3 projetos que ajudou a gente a reter e engajar a galera. Show. De verdade, eu nunca, falei pra vocês, nunca tinha visto algo assim dentro do mundo corporativo. Eu também não cheguei a conhecer algo parecido. Eu acho que vem muito de vocês, né? Acho que esse desapego até quase, sabe? Tipo, você não tem aquela vaidade e tal de, sabe? Porque senão você poderia estar ali atrapalhando até de repente o seu time hoje, certo? Eu acho que pelo tamanho que ficou nesse sentido e tal. Como é que foi em que momento, né? Acho Tinha uma galera que falava assim, Anselmo, bota o nome de... Por que o Rivals não é o nome de vocês, né? Cara, é muito louco, tem tanta gente tão absurda assim, né? Tem galera, tanta vaidade no jogo assim que... Não, cara, não é nosso. Eu lembro que eu falava assim, cara, não era eu que narrava, não era eu, é da galera, velho. É da turma, é dos funcionários, Tanto que é eles que faziam, eles faziam o sorteio e tal. Então é incrível, cara, incrível ser assim, né, cara? Pô, eu acho que é isso, né? Esse é nosso principal propósito, assim, fazer uma empresa colaborativa, né? Em que momento você acha que aí, né, você fala... Qual momento da Leva nesse sentido você acha que você fala, putz, agora nós temos uma empresa sólida, bem-sucedida? Que momento você teve? Faz um tempo. Eu acho que assim, eu acho que tem uns momentos na empresa, você passou por isso, você sabe, que é um momento de consolidação, né? Sim. Porque, cara, pra mim, sendo muito transparente, é como o mercado e o cliente tá te vendo, sabe? E a partir do momento que o cliente começa a ver você... no meu negócio ainda com a consultoria, o cliente, eu comecei a ver muitos clientes falando assim, cara, chuva ou sol, a Leva tá comigo. Aí eu falei, putz, aqui tem uma mensagem, sabe? Perfeito. Porque, e eu sempre dou esse exemplo, né, cara? Quando você faz, eu já fiz obra já, e aí você contrata lá uma empresa, um pedreiro, uma empreiteira, sei lá. Sim. E 100% da obra vai dar pau, certo? Sim. Não, cara, quem aqui fala, não, eu fiz uma obra... Pior que o cara eu tô fazendo uma em casa exatamente neste momento e tô maluco aqui, mas cara, é isso, são muitos fatores externos, é muita coisa, né, cara? A gente sempre fala, pô, a culpa é do pedreiro ali, mas, cara, é tanta coisa. Mas, cara, eu não conheço ninguém, ou pelo menos com muita transparência e verdade, que fala assim, ó, eu fiz uma obra, eu chamei a arquiteta fez o desenho, chamou uma empreiteira, a empreiteira falou, te entrego 1º de julho e 2 de julho eu tava morando na casa. Sim. Cara, eu não conheço lugar nenhum, não conheço, né? E aí, o meu mercado é um mercado que o pedreiro não pode sumir, entendeu? Sim. Porque o cara que me contrata, principalmente os clientes, quanto mais você vai subir no nível do cliente, o cliente sabe que vai dar pau. Sim. Então, eu vou contratar um software, tem uma área de negócio, a área de negócio vai demandar o que precisa, tem nós como time de fornecedor conectado com a TI muda, aí o gerente novo saiu, aí vem um diretor novo, cara, é muita mudança, são muitos fatores externos que no final do dia a gente tem que focar no software e entregar o software. Mas, cara, a gente se baseia cada vez mais em squads ágeis, por isso, né, cara? Acho que a mudança do mercado vem pra Lean, pra squad, pra agilidade, pra Scrum e tal, pra poder mitigar esse problema que é de escopo, né? Sim. Entendimento de escopo. Se for ver, né, o Archo tenta resolver isso. Sim. É muita mudança. Daqui 4 meses eu não quero mais lá. Eu tava na obra aqui, deu 5 meses de obra, minha esposa ficou grávida. E eu acabei de descobrir que é gêmeos. E eu não tava pensando em fazer 2 quartos com suíte. Aí agora eu chamo todo mundo e vamos fazer o quarto com suíte, cara. E é o fornecedor que não entender que tem que ser flexível, você tem que estar pronto pra esses momentos, que quando der pau você tem que estar ali. Sim. Então, cara, a gente começou a passar por muitos problemas, assim, de projetos. E aí eu falo problemas sérios, assim, grandes, que a gente virar à noite, que tal. E aí o cliente olhava, depois daquela crise, ele olhava pra lá e falava assim, cara, vocês estão inteiros e estão afim, estão com um sorrisão no rosto. Aí eu comecei a ver o cara falar, pô, né, tem projetos grandes pra vocês, comecei a ver horizontes de longo prazo, assim, comecei a ver uma visão de longo prazo em alguns clientes que eu não via, de projetos que o cliente fala, pô, você tá com a gente. Legal. Vocês vão com a gente. E aí você começa entender que, cara, a maioria dos clientes, né, e aí começam a vir os clientes importantes e vem os clientes, cara, o que é cliente importante? Todo cliente é importante. Sim. Mas pra você tem que ser os clientes importantes, que é isso pra mim, que, cara, que ajuda o time a crescer, que te dá algum tipo de previsibilidade, que é parceiro, né, que fala, cara, que consiga te dar um nível de transparência ali, ao ponto de falar, cara, sei lá, não vou contratar mais de ti o ano que vem, já te avisa agora, aí você começa a se mover, né. Eu acho que é capaz, sim, de construir isso na intimidade com o cliente.
E eu comecei a perceber que os clientes começaram a falar, cara, conta comigo, conta com a gente. E sempre quando a gente passava por uma crise, né? E aí a gente passava daquela crise, a gente não sumia. Sim. E aí eu via, pô, um fornecedor X sumiu, um fornecedor pegou um projeto aqui e não entregou, e depois quis cobrar mais. É isso. E aí eu falei, cara... Eu passei por isso, até vocês chegarem. É um pouco disso, entendeu? Essa essência de entregar a qualquer preço. Então, respondendo pra ti, cara, eu comecei a enxergar um horizonte mais de médio e longo prazo. Eu não sou muito a favor, eu senti que eu estava sólido, que eu sei lá, entrei numa fase de consolidação de mercado. Eu acho que ninguém tá sólido. Sim. Ninguém tá sólido, cara. Sim. O mercado tá mudando o tempo todo, O teu cliente tá aqui, ele quer testar coisas novas. Eu acho que você tem que estar flexível. E aí a resposta é o cliente falar, cara, conto contigo um pouco mais a longo prazo. Perfeito. E aí esse contar comigo, eu começar a ver um pouquinho mais a longo prazo, eu falava, pô, agora... E aí volta pra dentro, se estruturar mais pra atender o cara ali na frente, né? Sim. Porque aí começa a vir projetos mais complexos. Então acho que é essa fase. Eu dou assim, 2022. Com o rebrand, o tipo de cliente que a gente começou a atender e essa resposta que começou a vir do mercado, né? Perfeito. Pra gente ir pros finalmente, né, André? Estamos falando um monte aí. Boa, senão eu de verdade... Te falei, o problema é ficar contigo aí horas. Eu ia botar uma cerveja aqui e a gente ia trocar uma ideia. Precisamos fazer isso, né, cara? Mas, André, eu acho que assim, algumas perguntas, né, que acho que não posso deixar de fazer, se você conseguir aí em 5 minutos, de 2 minutinhos falar, porque acho que o pessoal vai querer saber disso. Sim. Inteligência artificial, né? O que vocês estão vendo e tudo mais tal, já está mudando o mercado, qual só uma mínima percepção sua? Tá, eu acho que assim, a gente não pode encarar como a transformação. Cara, eu acho que assim, para nós fornecedores, né, tem vários aspectos, né? Tem o cliente, tem pessoa física, tem o que você vê no Instagram, tem o que as Big Techs estão falando, e enfim, então acho que o momento para mim, assim, e a nossa aposta lá de ser um piloto consciente. Cara, cada cliente meu é de um jeito. Cada cliente meu, ele tem as suas adversidades, ele tem... primeiro ponto, eu acho que assim, a transformação já aconteceu. E ela é muito mais rápida. Sim. Beleza. Segundo, nem toda empresa precisa da última tecnologia. Então a gente tem que ter isso muito como consciente, né? Então, não vou pegar a tecnologia que saiu ontem, que você viu a quantidade de IA que nasceu e morreu. Imagina eu pegar um sistema importantíssimo do meu cliente e colocar naquela tecnologia, o que eu ia fazer hoje? Perfeito. Eu ia ter que gastar para refazer, sei lá. Então assim, já tem tecnologias de IA que se demonstram muito maduras, então já cabe começar a colocar em cliente, testar em algumas fases e tal. Eu não acredito no boom do marketing, né? Eu tenho uma frase que eu tô usando muito, assim, eu gosto dela, que é assim, as Big Techs fazem para mexer o valuation. A gente aqui tem que implementar IA para mexer em resultado. Cara, Brasil, América Latina, a gente não tem chance. Ninguém tem $1 milhão para testar e se não der certo, tá tudo bem. Sim. Não tem isso, você tem esse dinheiro? Não. Eu também não tenho. Eu não vejo nenhum cliente meu falar, cara, não tem uma área aqui pra ficar experimentando esse ano inteiro. Se der certo, se der errado, tá tudo bem. Sim. Cara, as Big Techs têm, cara. Porque faz parte do papel lançar coisa nova pra quê? Pra mexer o valuation, né? Cara, a empresa é 100% baseada em valuation. Sim. Nós, cara, no Brasil, nós somos baseados em resultado. A gente tem que usar para mexer algum ponteiro. Ponto. Então, eu acho que a transformação, e para fechar a minha opinião, assim, a minha visão, eu tô falando bastante sobre isso com alguns executivos, empresas e tal. Cara, se você não transformar a sua liderança, a empresa não vai se transformar. E aí eu acho que é ambiente mesmo, sabe? Então, assim, não adianta você tem um ambiente que testou, você demite a pessoa... Como que você vai trazer uma tecnologia nova para aquela pessoa experimentar na área dela? Ela não vai experimentar. Perfeito. Ela não vai experimentar porque o ambiente é um ambiente que você rota fora. Então eu acho que, cara, é um momento super legal para várias empresas, as enterprise, de construir esse ambiente. Eu não tô falando um ambiente muito pessoas, nem tô falando sobre isso. Tô falando, cara, um ambiente que o experimentar, a adoção, faz parte da nossa cultura. Sim. E aí você concorda comigo? Se a pessoa recebe uma missão de usar na área dela do financeiro. E ela tá com o apoio do cliente, do líder dela, de que, pô, pode testar e vamos acompanhar isso semana a semana pra ver o que a gente tá aprendendo com isso. Sim. Ou você acha que aquele líder que chega e fala assim, ó, fui numa feira, voltei, cara, usa o Cloud aí. Usa o Cloud, 2 semanas você tem que me mostrar o resultado. O que você acha que vai acontecer?
O cara vai... Primeiro que eu acho que, cara, se o líder for muito distante, ele vai tomar uma maquiada bonita. Sim. Porque aquela pessoa vai maquiar algum tipo de resultado pra falar pra ele que deu certo. Sim. Porque, pô, meu emprego. E as pessoas precisam ter respeito com o emprego das pessoas. Né? Tá todo mundo no momento que tá mais acuado, tá com medo, cara, uma pressão mundial. Tira a IA da nossa frente, o que tá rolando? Tá rolando tudo, cara. Tá rolando. Então a pressão tá de todos os lados. Eu imagino, ó, 100% dos meus clientes, o comercial tá maluco pra fechar negócio, porque tá muito difícil fechar negócio. Então aí você chega agora e chama o cara e fala, viu, você não tem tempo pra nada, você não tem tempo pra ir embora, né? Toma aqui a IA e me entrega em 2 semanas. Cara, tá acontecendo isso, entendeu? Tá acontecendo isso. 1 mês eu quero uma POC. E o ambiente é um ambiente, cara, que eu vivo esse ambiente dentro dessa empresa, que eu errei. O meu amiguinho do lado, que errou esses dias, foi um demitido. Então, cara, eu acho que é isso. Criar um bom ambiente. Se pudesse recapitular pra ti, assim, ó, nem toda empresa precisa da última tecnologia. Cara, esquece as Big Techs. As Big Techs estão olhando pra valuation, a gente precisa olhar para resultado. Vamos fazer para mexer algum ponteiro. Cara, transforma a liderança com um bom ambiente, entendeu? Eu acho que isso aí funcionando bem a longo prazo, né? Também não vai dar para fazer tudo isso funcionar em 6 meses, né? Se você não fez, agora como que você vai fazer, né? Acho que é um pouco disso, né? Um pouco desse momento. E, cara, não é transformação, já rolou, cara, já rolou. Mas calma. Para cada ambiente tem um cenário, né? Perfeito. Legal? Pra gente ir para uma mensagem final, né? E já até com uma visão, queria que você juntasse com a sua visão da Leva aí nos próximos anos e tudo mais. Quais habilidades do André, de repente, você acha que fez com que a Leva se tornasse, né, esse grande sucesso? E o que você visualiza para os próximos capítulos aí de vocês? Pô, cara, eu acho que assim, né? Quase uma entrevista de jogador aqui, eu falaria assim, cara, é o time, né? Primeiro é o time. Primeiro é meus sócios, o time, acho que, cara... Mas isso é uma habilidade sua, né? Imagina, cara, isso já é uma habilidade. Pô, como que eu chegaria sem tudo isso funcionando bem, né? Sem essa galera engajada e tal. Então, veja assim, o time trabalhou bem e nós ganhamos o jogo, né? Então, eu sou só uma peça nisso aqui, né? Mas se fosse olhar pro André, assim, o meu papel, eu acho que, assim, uma coisa que eu não deixei embora e eu não vou deixar e faz parte de mim, que é botar energia nas coisas, sabe? Então, assim, eu percebo cada vez mais que isso é um potencial meu. Como tem coisas que eu, cara, mando muito mal, velho. Cara, eu sou um cara muito desorganizado. Sim. Em casa, na empresa. Cara, eu preciso ter pessoas organizadas pra trabalhar comigo, porque eu não sou organizado. Sim. Eu sou o cara de empurrar. Eu sempre sou um cara de empurrar, assim. Eu acho que esse energia, empurrar, e sou um cara muito direto, assim, sei lá. Acho que também sempre fui muito transparente. Então, tô tranquilo com a minha mente, sabe? Que, cara, falei tudo que eu tinha que falar pra todo mundo. Eu acho que... E precisa ser o dono, cara. Eu acho que não delega e não delarga. Cara, seja o dono. Vai soltando aos poucos, assim. Empresa pequena, eu mais um sócio, mais algumas pessoas. Cara, não delega o teu principal cliente. Vai lá no cliente sempre. Esteja próximo do seu cliente. Vai chegar o momento. Se você quer crescer... Te juro, com muito trabalho, com entrega, com venda, com entrega, com venda, vai chegar a hora que você vai perceber que cresceu organicamente e que o seu papel já não é importante naquele cliente. Mas, cara, não solta, cara. Não solta. E domina 360% do seu negócio. Legal. 300%. Cara, domina, se é produto, domina o seu produto de ponta a ponta, cara. Se alguém perguntar, fala, clica ali, ó, funcionalidades e tal, né? Porque, cara, eu olho os gigantes, os caras que eu tenho como referência... Né, o fundador da Salesforce, que tá no game agora pra transformar o negócio dele, já vi palestra desse cara, o cara tá no beat. E ele falou, não é no beat, gente, não entendo o beat, o cara tá liderando 15 mil pessoas. Ele tá no beat, o cara tá ligado, o cara tá inquieto, o cara tá vendo como crescer, o cara tá agora pensando em transformar o negócio dele de SaaS com IA, e cara, né... E aí eu fui no Gartner e ele tava no Gartner, ele tava no Dreamforce dele, recente, esse cara eu gosto dele. E aí eu fui muito legal que eu vi assim, o cara tava lá pra passar uma mensagem pra poder recolher esse ano. E ele tava com o evento dele pra poder passar um tipo de mensagem. Então, né, e tem o Ben Schmall da XP, que é um cara, né, incrível, né, cara? Sei lá, um cara que eu tenho de referência, o Edu, que é meu mentor, o César Bertini, que são caras que mostraram pra mim que você tem que trabalhar muito, cara. Vai trabalhar muito, tem que entregar muito. E aos poucos você vai soltando. Não é no primeiro ano
que você já vai delegar e delargar tudo, tem um tempo para as coisas acontecerem, né? Sim. Se você quer ser grande, você vai ter que né? E hoje eu tenho bastante orgulho do que a gente fez na Leva e vejo meu próprio comportamento mudando em muitas circunstâncias porque eu quero ser uma empresa grande, né? E hoje, cara, eu fui almoçar esses dias com uma galera, tava um treinamento na Leva lá, 50 pessoas. Eu fui almoçar, metade da mesa eu não conheço, cara. Né? E eu conhecia, sempre conhecia, sim, né? sim. E hoje eu não conheço. E aí, pessoas novas tal, que estão ali não pelo André, que estão ali pelo líder, pelo projeto, pelo desafio, pelo cliente. Então vai chegar esse tempo. Mas, cara, mantenha firme aí essa posição de founder mesmo, né? Show. Até que as coisas estejam mais organizadas para você ir fazer outra coisa. Show. Né? Visão final da Leva, pra onde que vai? Pô, a Leva é gigantesca. Se pegar o que tá na minha cabeça e colocar aqui na mesa, sei lá, eu quero fazer algo grande, assim. Eu não tô pelo dinheiro, eu não tô pelo dinheiro, cara. Eu tô pela transformação, eu tô pelo legado que eu quero deixar e eu sou só uma peça. Cara, é incrível ver as pessoas se transformando. Isso pra mim é né? O Gessé tem uma frase dele que eu acho muito legal, que ele fala, cara, vamos transformar as nossas vidas, né? Quando eu falo nossas, é todo mundo, colaborador e tal, e as vidas das nossas famílias, né? Perfeito. Então, assim, a nível de sonho, assim, cara, é gigante, global, Estados Unidos, Europa, crescer, fazer negócio, fazer M&A, joint venture, tipo, fico imaginando a gente, atender clientes, os clientes que a gente tem na Leva são incríveis, cara, clientes que quando eu falo hoje, alguém de fora fala, cara, vocês têm esses clientes? Eu falo, pô, a gente tem esses clientes. E, pô, então, eu acho que e hoje eu tô num momento muito, cara, de empoderar os meus clientes. Olha que louco. Eu tô numa fase muito de empresa, de empoderar. Eu quero ver meus clientes, cara, eu quero ver meus clientes crescerem 10, 15 vezes mais. Então eu vejo um cliente meu fazer um M&A, eu fico felizaço, cara. Sim, Cara, que massa, olha isso. Mais oportunidade e tal. Então eu tô num momento muito de viver o que a gente conquistou e os meus clientes vão me ajudar a chegar em lugares muito maiores, assim. Mas o sonho é grande, cara. Show. O sonho é grande. Difícil colocar na mesa aqui agora. Mas ele é muito grande, assim. Vamos crescer muito ainda. Fechou. André, de verdade, a gente poderia ficar horas e horas. Tá louco, eu sempre aprendo gente, aí. Esse cara é fera demais. Queria, antes de fechar, dar um abraço no Narsa, no Gessé, né? Mas o Narsa que tocou o projeto tem um carinho enorme por ele. Então, Narsa, obrigado também, né? Pela parceria de sempre. Sim. André, obrigado pelo seu tempo, né? Que eu sei que é corrido. Sempre, conta comigo sempre. E? Guarda aqui, ó. Não, com certeza. Isso aí, será... ó, eu e você vou temos, enquadrar hein? isso daí. Eu e você. Só nós dois que temos esse... Vou enquadrar isso aqui. Show, Obrigado show mesmo. de bola, cara. Tamo junto. Para vocês que assistiram, tal, curtiram, né? Compartilha com quem vai se inspirar com essa história que é maluquice total, mas maluquice do bem. Então, compartilha, curte e manda para uma pessoa aí que você gosta. Um abraço.